O tema do sofrimento e da dor é um dos mais difíceis e complexos da teologia, pois toca em questões fundamentais sobre a natureza de Deus, do ser humano e do mundo em que vivemos. Neste estudo, vamos explorar algumas das principais abordagens teológicas sobre o sofrimento e a dor, a fim de compreender melhor esse fenômeno e sua relação com a fé. O sofrimento como consequência do pecado humano. Uma das abordagens mais tradicionais sobre o sofrimento é a ideia de que ele é uma consequência do pecado humano. De acordo com essa visão, o sofrimento é o resultado da queda da humanidade, que rompeu a harmonia original entre Deus, o ser humano e a criação. Nesse sentido, a dor seria uma espécie de castigo pela desobediência e rebeldia contra Deus. O sofrimento como parte do plano divino. Outra abordagem teológica sobre o sofrimento é a ideia de que ele faz parte do plano divino para a humanidade e para o mundo. Segundo essa visão, o sofrimento pode ter um propósito redentor ou purificador, ajudando as pessoas a crescerem espiritualmente e a se aproximarem de Deus. Alguns teólogos argumentam que o sofrimento pode ser um meio de se tornar mais semelhante a Cristo, que também sofreu e experimentou a dor. O sofrimento como mistério. Há também uma abordagem teológica que considera o sofrimento como um mistério, algo que não pode ser explicado ou compreendido completamente pela razão humana. De acordo com essa visão, Deus pode ter razões e propósitos que estão além da nossa compreensão, e o sofrimento pode ser um aspecto desse mistério divino. Essa abordagem pode ser reconfortante para aqueles que enfrentam o sofrimento e a dor, pois ela sugere que Deus está presente mesmo nos momentos mais difíceis. O sofrimento como injustiça. Por fim, há uma abordagem teológica que considera o sofrimento como uma injustiça, algo que não deveria acontecer e que vai contra a vontade de Deus. De acordo com essa visão, o sofrimento pode ser visto como uma consequência do pecado não apenas humano, mas também estrutural e social, como a desigualdade, a violência e a opressão. Essa abordagem desafia a ideia de que o sofrimento é sempre justificável ou redentor, e enfatiza a importância da luta contra as injustiças e da busca por um mundo mais justo e humano. Agora vamos abordar o que diz a Bíblia Sagrada. O livro de Jó é uma das histórias mais famosas da Bíblia sobre o sofrimento humano. Jó é um homem justo e fiel a Deus que de repente perde tudo o que tem, sua família, sua fortuna e sua saúde. Mesmo assim, ele se recusa a amaldiçoar a Deus e questiona por que está passando por tanto sofrimento. O livro de Jó nos mostra que o sofrimento pode ser inexplicável e injusto, mas também que a fé pode ser uma fonte de força e esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Evangelho de João 9 do 1 ao 12. No Evangelho de João, encontramos a história de um homem cego de nascença que é curado por Jesus. Antes da cura, os discípulos perguntam a Jesus quem é responsável pelo sofrimento do homem, ele ou seus pais. Jesus responde que nem ele nem seus pais são culpados, mas que o homem nasceu cego para que as obras de Deus possam ser reveladas nele. Essa passagem nos mostra que o sofrimento pode ter um propósito divino, e que Deus pode agir mesmo em meio à dor e à aflição. Epístola de Paulo aos Romanos 8, 18 ao 28. Na Epístola de Paulo aos Romanos encontramos um ensinamento importante sobre o sofrimento e a dor. Paulo afirma que toda a criação geme e sofre, mas que essa aflição é passageira e insignificante em comparação com a glória que Deus revelará no futuro. Paulo também afirma que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Essa passagem nos mostra que o sofrimento pode ser um meio de purificação e crescimento espiritual, e que Deus pode agir mesmo em meio à aflição. Em resumo, o sofrimento e a dor são fenômenos complexos e multifacetados, que exigem uma reflexão cuidadosa e profunda. As diferentes abordagens teológicas apresentadas aqui não são exaustivas, mas podem ajudar a compreender melhor as várias dimensões do sofrimento e a sua relação com a fé. Como cristãos, podemos encontrar conforto e esperança na certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias, e que o sofrimento e a dor não têm a última palavra sobre nossas vidas. Tenha um excelente dia, e que a paz de Deus esteja com você.